O deputado federal Eduardo Bolsonaro e seus aliados puxa-sacos do presidente estadunidense Donald Trump estão causando um racha dentro do Partido Liberal PL. Lideranças do próprio partido já descreveram a situação como a de um trem descarrilhado. Que beleza, hein? A extrema-direita batendo cabeça, a gente gosta. Vamos trazer a notícia completa para você agora no plantão. E quem vai contar essa história pra gente é a Sofia Labanca, que está aqui, ó. Sofia Labanca com @lente vermelha para você seguir a Sofia em todas as redes sociais. Vamos lá, Sofi. Vamos lá, Lúcio. A gente tá falando dessa situação que a gente tá vendo aí dos Estados Unidos declarando uma guerra comercial contra o Brasil, com tarifa de 50% e tudo mais. E investigação sobre o PIX 25 de março, LGPD e toda aquela história. Que tá acendendo um sentimento patriótico no Brasil, que é meio que um patriotismo de verdade, em vez daquele patriotismo fake dos bolsonaristas. E é por isso que tá meio que pegando mal defender o Trump e os Estados Unidos nessa situação. Mesmo assim, numa declaração à imprensa que foi feita na Câmara dos Deputados semana passada, no dia 17 de julho, teve gente que achou que era uma boa ideia fazer isso aqui, ó. Opa. Levar uma bandeira do Trump, Não. né? Make America Great Again. E você vê ali quem que são as pessoas segurando a bandeira. O delegado Caveira, né, que é o de óculos escuro, e o sargento Faur, Nossa. que é o com o bigode do Leôncio. Acontece que até dentro do PL, dentro do partido do Bolsonaro, pegou mal isso aí. Pegou mal. Não preciso nem dizer que fora do partido pegou muito mal. Você viu a Andréa Sadi na Globo News detonou os caras e tudo mais. Mas até dentro do partido pegou mal isso aí. Criou aí um certo mal-estar. O que é E óbvio, né, Sofia? Porque a taxação já tinha pegado mal, porque ficou muito claro que era só para defender o Bolsonaro. E os caras ainda jogam essa ali. pelo menos a narrativa é de que é para defender o É, a Bolsonaro. A gente sabe que narrativa, tem com mais certeza. coisa aí, né? Tem BRICS, tem o PIX, Uhum. tem as Big Techs e tudo mais, mas sim, o Bolsonaro foi usado como narrativa, então pegou mal. Só que, Lúcio, não é só essa bandeira que está pegando mal. As declarações do Eduardo Bolsonaro também estão pegando muito mal. E parece que junta todas essas coisas aí, esse apoio ao trumpismo de uma maneira generalizada, tá bagunçando as coisas dentro do PL. E daí, Lúcio, aí que começa a ficar interessante, a gente tá vendo gente que era muito próximo ao PL desembarcar do Soltando a mão. sai, né, soltando as mãozinhas, né? Então, a gente pode trazer aqui, Lúcio, o caso da senadora Margarete Puzetti, Hum. que é uma senadora do PSD, né, que é o partido do Kassab, mas que é muito próxima, era muito próxima ao bolsonarismo, inclusive muito próxima ao senador Flávio Bolsonaro. E ela pegou, gravou um videozinho chamando o Eduardo Bolsonaro de moleque. Ih. Vamos pegar aqui o vídeo do Congresso em Foco. Não é um abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Então, ele falou em vários vídeos dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa assim. O que adianta mudar agora? Está gravado. Não é um abuso o que o Moleque. O bom é que ela fala como se o Bolsonaro pai não tivesse nada a ver com isso, né? É bolsonarista, né? Vamos lembrar que, assim, não deixou de ser bolsonarista, mas é uma forma de demonstrar, né, que o Eduardo realmente está irritando o pessoal. Uhum. E tem líderes dentro do próprio partido admitindo isso. Daí eu vou lá para blog da Andréa Sadi, no G1, que vai dizer, ó, bandeira de Trump cria mal-estar no PL, ok, isso a gente já viu. Eduardo Bolsonaro irrita líderes.
Vamos para essa parte que me interessa. Eduardo Bolsonaro irrita líderes. Olha aqui, ó. Nas palavras de uma das principais lideranças do partido, aqui não fala qual é, Eduardo é incontrolável, não ouve ninguém e não apresenta saídas para a crise instalada na direita desde o tarifaço anunciado por Trump. Quando confrontado por colegas, repete apenas a retórica de que não pediu tarifaço e que estava mirando a aplicação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF da Lei Magnitsky, que é aquela lei lá para bloquear as contas e tudo mais. Preocupadas, lideranças do PL têm pedido desde o início da crise do tarifaço duas coisas do deputado: que ele parasse de atacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que foi feito após conselhos do ex-presidente, e que deixasse claro que nunca pediu tarifaço, o que, na visão de parlamentares, ele ainda não fez de forma clara. Eduardo, entretanto, dá indícios que não pretende recuar nem mudar a estratégia. Pelo contrário, quer escalar à sua maneira a guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Ok. E, Lúcio, daí vem a grande novidade aqui, que é, ao que parece, isso está rachando o partido. Vamos lá para o ICL Notícias, matéria assinada pelo Kleber Lourenço. No PL, crise expõe partido como trem descarrilhado. Vamos lá. Isso aqui, a senadora Margarete, que a gente acabou de ver. A parte que nos interessa está aqui. A gente vai ler que opa, perdi. Aqui. A declaração expôs uma fissura já latente na cúpula do partido. Lideranças mais antigas e políticos experientes do PL, ouvidos pelo ICL Notícia, descreve a situação atual como de um trem descarrilhado. Um dirigente do Rio de Janeiro relatou que há dificuldade em coordenar estratégia, que a legenda não consegue mais definir para onde vai. Que pena. Lúcio, a gente está vendo aí uma situação que eu diria que até certo ponto já era esperada, porque a gente está vendo um ponto em que o Bolsonaro está saindo de cena, vamos e convenhamos, ele vai ser preso. E mesmo se não for preso, ele não vai disputar as eleições de 2026. E, ao mesmo tempo, a gente vê que tem muito cacique para pouco índio. Tem muitas lideranças querendo assumir o papel do Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro é uma delas. Daí, junte a isso, que já era um problema para a extrema-direita, agora, essa situação do Trump, que leva alguns grupos dentro da extrema-direita a querer recuar e outros a continuar avançando, né? Então, no caso, aqueles que querem se descolar do trumpismo e aqueles que querem continuar avançando com essas sanções e tudo mais, essa crise que já estava latente, para mim, parece que veio à superfície de uma maneira explosiva. E o resultado é que essa explosão pode acabar implodindo o partido do seu Valdemar aí. Eu diria até que a direita como um todo, Sofia, porque o Bolsonaro era a principal liderança da extrema-direita para disputar 2026. Não vai disputar, está inelegível até 2030. Se tudo der certo, mais para frente ainda vai ficar inelegível também. E aí teriam os filhos. Eduardo Bolsonaro já foi para os Estados Unidos e está fazendo toda essa baderna. A gente tem os outros filhos também que não devem ter poder suficiente para uma candidatura. O Pablo Marçal, na última eleição de São Paulo, se postulou aí como uma possível saída da direita, mas também já está triplamente inelegível nesse momento. O Tarcísio levou uma pancada eleitoral e uma pancada política com essa taxação, porque São Paulo depende muito das exportações para os Estados Unidos. Então a extrema-direita e a direita começam a ficar sem opções viáveis. O que para nosso lado progressista é excelente, ótimo, continuem assim, porque de repente eles colocam um poste lá no ano que vem e vai perder para o Lula. Exatamente, exatamente. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima.